Graça e paz a todos, eu sou o pastor Paulo Coutinho. Hoje eu quero falar com você sobre um box de livros que eu comprei, que é este aqui, que é um box de livros do Flávio Josefo. Para quem não conhece, Flávio Josefo é um historiador do primeiro século. Ele nasce ali por volta do ano 37 e morre no ano 100 depois de Cristo. Então ele vive um pouco depois de Jesus, mas na época dos discípulos de Jesus. E ele escreve muita coisa não sobre o cristianismo, embora ele tenha um parágrafo ali sobre Jesus, mas ele escreve muita coisa sobre o judaísmo da época, muitas coisas que eles enfrentaram ali de guerras, de acusações, de crucificações, a própria destruição de Jerusalém que havia sido falada por Jesus. Ele vivencia isso e ele relata isso. Olha que interessante. Ele fala muita coisa também do período interbíblico. Tem um outro livro aqui, que é o livro de Antiguidades Judaicas, que ele vai trazer lá de Gênesis, Adão, e vai trazer várias explicações ali sobre o Antigo Testamento. Então, é um historiador que a gente pode dizer confiável, é um registro histórico confiável sobre o primeiro século, sobre a visão judaica do que estava acontecendo ali, e serve às vezes como base para um estudo, para uma mensagem, para alguma coisa que você queira encaixar para poder fazer as pessoas entender melhor aquilo que você está ministrando, pregando ou ensinando. E nesse box são 3 obras. Vou botar aqui de lado. Deixa eu abrir aqui. Primeira obra é do Flávio Josefo contra Apião, um egípcio. E essa obra aqui é interessante porque ela vai falar de algumas coisas sobre Calígula que depois os cristãos também vão enfrentar com o Domiciano, como a questão de adoração ao imperador como se ele fosse um semideus. Aqui ele fala semideus, um deus, como se ele fosse uma divindade. Então isso era comum no primeiro século. Os imperadores romanos, eles queriam muito ser desejados e serem adorados como uma divindade era. Então ele fala isso aqui no capítulo 12, é muito interessante. Ele vai falar aqui também sobre Fílon de Alexandria, que eu de vez em quando uso em meus estudos, em minhas aulas, que Fílon de Alexandria é também um judeu importante, porque ele vai trazer, além dele ser de uma cidade importante que era Alexandria, assim como os cristãos depois, os grandes teólogos vão vir dali também de Alexandria. Fílon de Alexandria é um judeu muito curioso, porque ele vai trazer a filosofia grega para dentro do judaísmo, tá? O que vai ser depois um grande problema também aí. Então ele fala bastante sobre essas guerras, ele fala muito aqui sobre Calígula, quase todos os capítulos aqui falam sobre Calígula, e essa questão dos judeus não quererem adorar a outras pessoas ou outros deuses, e sim ao Deus único da Bíblia, e aí vai causar um reboliço muito grande. No final do primeiro século a gente também tem o mesmo problema com João, o apóstolo João, na época de Domiciano. Domiciano constrói uma estátua sua gigantesca em Éfeso, onde João morava, o apóstolo João, e eles querem que todo mundo adore essas imagens, adore a imagem do imperador como uma divindade. João, obviamente, como cristão, ele não vai fazer isso, e por isso vai ser expulso, deportado ali, isolado na ilha de Patmos. O segundo livro é Guerra dos Judeus, como você pode imaginar, um livro de guerras. Então ele fala aqui de tudo o que eles enfrentaram, no primeiro século, antes do primeiro século. Ele fala de todo esse registro histórico. Tem muita coisa também sobre os Macabeus, a época dos Macabeus, a época de Antíoco Epifânio, que profana o templo dos judeus, de onde vai vir a festa da reinauguração ou da dedicação, que é encontrado em João capítulo 10. Em João capítulo 10 tem uma festa que não é de Levítico 23, mas sim do período interbíblico. Tá? Então, esse é o segundo livro. E o terceiro livro, Antiguidades Judaicas, muito conhecido e muito interessante, porque esse livro Antiguidades Judaicas é um livro em que Flávio Josefo ele vai trazer um compêndio sobre o Antigo Testamento. Então ele fala muita coisa, ele começa lá em Gênesis, falando da criação de Adão e tudo mais, e vai embora. Então, é um registro histórico muito importante, muito conceituado, até para quem não é cristão. As pessoas usam Flávio Josefo porque ele é um historiador reconhecido no primeiro século ali como um historiador. Ele tem todos esses registros históricos.
o que pra gente é de extrema importância. Tá? Então, para as suas consultas, às vezes mensagem, alguma coisa da época de Jesus, é muito importante você ter um registro histórico, tá? Sobre o que acontecia na época. Não necessariamente eles vão falar sobre Jesus, mas vão falar sobre coisas que estão em torno de Jesus ali e dos discípulos, principalmente, porque ele nasce depois de Jesus. Eu quero só ler aqui um trecho importante da página 895, ao contrário, que é a parte que ele fala sobre uma pessoa chamada Jesus, mais ou menos, né? Ele fala que mais ou menos naquela época. Então, olha o que ele escreve. Agora, havia mais ou menos nessa época Jesus, um homem sábio, se for lícito chamá-lo de homem, pois ele era um realizador de obras maravilhosas, um professor de homens que recebem a verdade com prazer. Ele atraiu a si muitos judeus e muitos dos gentios. Ele era o Cristo, e esse O tem aquele sinalzinho de colchete indicando que esse O ele não está em todos os manuscritos. E quando Pilatos, por sugestão dos principais homens entre nós, o condenou à cruz, aqueles que o amaram no início não o abandonaram, pois ele apareceu para eles vivo novamente no terceiro dia. Como os profetas divinos haviam predito essa e 10.000 outras coisas maravilhosas concernentes a ele. E a tribo de cristãos, assim chamada por ele, não está extinta até hoje. Então ele está falando, né, da época que ele viveu, ele nasceu, né, um pouco depois da morte de Jesus ali. Então as pessoas que ainda eram cristãs, os próprios discípulos, ainda estavam vivos, obviamente. Então ele vai relatar algo sobre isso no seu livro Antiguidades Judaicas. Então, só para você ver o nível de importância que esses livros possuem, tá? E que você pode usar para falar sobre algum costume, alguma coisa da época ali que eles faziam ou não faziam. Flávio José vai narrar muitas dessas coisas. Então eu recomendo você comprar, você adquirir. Eu comprei isso aqui por R$ 77, se não me falha a memória. Mas você encontra tanto na Amazon como na Shopee por volta desse preço, por uns 100, 140, 150, 80. Depende bastante das promoções que vão aparecendo. Recomendo você comprar e ter esse box, porque é um box importante para o registro do primeiro século de coisas que estavam acontecendo, que haviam acontecido e que estavam acontecendo ainda. Tá bom? Espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo. Deus te abençoe.